Fala, meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um episódio deste evento maravilhoso, dessa playlist maravilhosa, Edificando Embaixadas e Embaixadores 2023. E cremos que o Senhor tem algo profundo ainda a revelar, a edificar nos nossos corações, nas nossas casas. E eu creio que das nossas casas vai sair um som de adoração que vai envolver as ruas, as praças, as montanhas. E este som de adoração vai transformar famílias, casas, lares. A sua casa será conhecida, a sua família será conhecida como reparadores de brechas, reparadores de vidas, restauradores de lares, em nome de Jesus. Nos vídeos passados nós estamos dentro de uma sequência onde vimos um campo, e nesse campo encontramos uma pedra preciosa, um tesouro muito precioso. Este campo se chama nossa casa. E este presente precioso é a presença de Deus, é o avivamento a partir do seu lar. Assim como aquele homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para ficar com aquele tesouro, assim também nós também ficamos. Nós vimos que Jesus, ele fez uma oração e nós cremos na resposta dessa oração. Nós cremos na veracidade dessa oração. A oração de Jesus era para que todos sejamos um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. E nós cremos nessa unificação. Nós cremos que essa oração foi respondida. E cremos nisso de uma tal forma que o nosso corpo foi mudado. Nós cremos a tal ponto que nossa vida foi transformada. E como a adoração é a resposta à revelação recebida, nosso comportamento muda, o nosso olhar muda. Então olhamos para as pessoas como Cristo olha. Nós amamos ao próximo como Cristo nos ama. Porque o amor de Deus agora reina em nós. Nós vimos que o corpo do pecado ele foi destruído quando passamos pelas águas do batismo. Nosso corpo foi destruído, então não há subterfúgios do pecado em nós, não há fórmula do pecado em nós. E fazemos uma pergunta dentro dessa meditação: por que pecamos? Mas na verdade a pergunta certa seria: cremos realmente no que Romanos capítulo 6, do 9 ao 14 está dizendo? Nós cremos realmente em Filipenses 2, 6 a 8? Nós cremos realmente em João 17, do 12 a 25, na oração de Jesus, para que a gente seja um? Então, como adoração é uma resposta à revelação recebida, eu preciso entender como estou respondendo a isso. E uma forma de avaliar isso é entendendo a graça vigente. E nós vimos que a graça vigente, ela está manifesta em nós, e quando ela está manifesta em nós, eu dou a minha vida pelo irmão. Eu não consigo guardar ódio, rancor, eu não consigo não amar, eu não consigo repudiar, eu não consigo abandonar. Por quê? Porque o modelo é Jesus, e Jesus deu a vida por nós. E o fato de Jesus dar a vida por nós é a prova do amor de Deus para conosco. Porque a revelação do amor de Deus para comigo, para com você, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse mesmo amor que eu estou vendo, essa mesma revelação que eu estou recebendo, entendendo, compreendendo, sendo impressa em mim, eu vivo-a como um modelo. Então, como um modelo de Jesus,
Isso expressa em mim porque eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou. O corpo do pecado foi destruído. Eu sou participante da natureza divina. Então tudo agora que expressa dentro de mim é a vida de Deus. E essa vida de Deus me faz viver e dar a vida pelo meu irmão, conforme 1 João 3,16. Então 1 João 3,16 é a resposta dessa graça que está vigente em meu viver. E entendendo tudo isso, eu entendo que tem um chamado. Eu entendo que existe um chamado nos levando a essa vida, um chamado nos condicionando à expressão de comportamento. A adoração é a resposta da revelação. Então, eu adoro quando empenho uma ação, um comportamento. A este chamado, a esse movimento. Mateus capítulo 8, nós vemos Jesus sair do sermão da montanha. E ele vai pelas ruas e uma grande multidão o acompanha. Neste período, após o sermão da montanha, ele cura leproso, a sogra de Pedro, apazigua as águas, sara o endemoniado de Gadara, tudo isso em Mateus 8. Liberta o paralítico de Cafarnaum. Nós vemos uma mulher que há 18 anos sofrendo fluxo de sangue sendo curada através de uma ousadia de fé. Vemos a ressurreição de uma menina. Vemos 2 cegos que estavam seguindo, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus então chega na casa e ministra a cura. Logo mais tarde, esses 2 cegos, ex-cegos, trazem um homem que sofria de surdez, um homem surdo. Jesus expulsa o demônio da surdez que estava naquele homem. Aquele homem volta a falar e ouvir. E estamos no final de Mateus 9. Então, resumindo, Jesus ali percorria a cidade, a aldeia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, ele vê uma grande multidão, tem uma grande compaixão dessa multidão, porque ele vê a multidão e a multidão andava desgarrada, como ovelha que não tem pastor. Então, disse Jesus aos seus discípulos. Então, essa frase de Jesus agora atenta a mim, atenta a você, se você é discípulo de Jesus. A seara é muito grande, mas tem pouca gente trabalhando. Ore ao Senhor, rogue ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para essa seara. Mateus 9, 35, 38. Então a gente chega no capítulo 10. Logo após ele declarar publicamente uma necessidade de mão de obra. Então Jesus, o que ele faz? Ele orou: Deus, precisamos de mão de obra. Primeiro ponto que Jesus faz: reúne os discípulos, sem experiências, discípulos que estão há pouco tempo andando com Jesus, aprendendo com Jesus, discípulos, homens com o coração pronto, muitas vezes não com a teologia pronta, muitas vezes não com a formação pronta, muitas vezes não com instrumentos materiais para o campo, mas com o coração pronto, com o coração de amor, com o coração que entendeu a revelação, está pronto para a resposta. Então Jesus reúne os seus discípulos e instrui ao campo missionário. Jesus direciona aos discípulos como ir, para onde ir, o que fazer, sobre os perigos e adversidades que poderiam acontecer a eles, sobre a dificuldade e as dores para o cumprimento dessa missão. Então, uma missão não é para todo mundo que vai conseguir, é para aqueles que estão com o coração pronto, para aqueles que estão com o coração entregue à renúncia. Então, após essa imersão, a esse ensino, chegamos no capítulo 11 de Mateus, e Jesus envia esses homens de 2 em 2, sem experiência, sem bagagem,
sem mentoria assistida, mas com o coração em chama. Então hoje é a nossa vez, hoje é a nossa hora de cumprir este ID. Ele, Jesus, nos fez embaixadores, representantes da mais alta patente. Temos em nós a responsabilidade de representar o ministério da reconciliação, pois somos feitos templos de Deus, o Espírito agora habita em nós. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que vive em nós, para Cristo que vive em nós. Porque Jesus chegou na minha vida e mudou tudo. Jesus chegou e mudou tudo. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Que foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Tá, então sabendo disso, o que eu faço agora? O que eu faço? Quero que você olhe para a profecia. Vamos olhar para a profecia, vamos tirar alguns pontos importantes de comportamento à revelação dada. Porque esse é o chamado. Esse é o comportamento que Deus está esperando. Então quero que você medite depois em Isaías 58. Em Isaías 58 nós temos uma primeira orientação de fundamentação de Deus para a edificação inicial do nosso primeiro ponto de ação, nosso primeiro comportamento de edificação comportamental da nossa casa, da nossa embaixada, da nossa vida, do nosso ser como embaixadores. E devemos nos ater e exercer com firmeza e verdade de fé nisso. Qual é a primeira orientação? Primeiro ponto, primeira orientação de Isaías 58 é nos levar a gritar. Sim, nos levar a gritar. Não sei se você já passou por aquele momento que necessita gritar. Você está no monte, no lugar isolado, a dor está tão grande que você precisa gritar. Esse grito alivia a alma. Esse grito revela a verdade do ser que está dentro de você. Então a orientação de Deus é nos levar a gritar, mas não é um grito aleatório, sem fundamentação, sem direção. É um grito direcionado e fundamentado, aplicado e vivido. Nós devemos gritar a plenos pulmões, com todo o fôlego de vida que existe dentro de nós. A vida não está na realidade do ar que inspiramos, mas na sequência de quando expiramos a vida. Porque se eu simplesmente puxar e não soltar, eu morro. De asfixia. O ar fica preso. Quando exalamos, nós soltamos a vida. Isso é viver. Nós devemos expressar a plenos pulmões essa essência que Deus pôs em nós. Nós devemos soltar a plenos pulmões às pessoas, ao nosso próximo. Então, primeiro ponto, o que eu tenho que fazer? Gritar a plenos pulmões, soltar a voz, deixar sair, deixar fluir a vida de Deus que está dentro de mim. Não te detenha. Segundo ponto, nós temos essa fragrância de nos deter. Nós temos essa capacidade incrível, humana, falando de nos deter. Ficamos com vergonha de falar, vergonha de declarar, vergonha de expressar, gritar a plenos pulmões. Não estou falando somente do exalar da voz alta. Não, é um comportamento que grita na rua, que grita no trabalho, que grita no amor dentro da casa. É um comportamento que te faz servir
no caixá, na fábrica, com excelência para o seu chefe, como se estivesse fazendo para Deus, porque você está trabalhando lá, você está adorando a Deus lá. Então não se detenha, não deixe isso te deter, não deixe seus medos, não deixe seus temores, não deixe sua vergonha deter um comportamento de Deus em você. Nós não treinamos a nos expressar. Nós precisamos levantar a voz como um chofar. Nós precisamos levantar a voz como um chofar. O chofar, ele emana o som chamado tequia. O chofar, ele emana o som chamado tequia. O som tequia é um som que anuncia a posição de marchar. Então qual é o som que a gente tem que qual é o som que a gente tem que gritar? Como que a gente não pode nos deter, nos conter? O som tequia, um chamado para marchar. O chamado para oração e adoração. O shofar, ele também emana o som shevarim. O som shevarim anuncia a queima do lixo, é o chamado à purificação, é o som que lhes garantia a vida. É um som que garante a vida, a purificação, a pureza. A vida de Deus, purifique-se, purifique-se. Shevarim, é um som que emana de nós dizendo Shevarim, purifique-se. O shofar, ele também anuncia um som chamado terroir, com 9 sons replicados, chamado som de guerra iminente. Esse é um som chamado arrependimento urgente. Então nós temos um som que expressa igual o shofar, que emana dentro de nós, através da nossa fala, comportamento, da nossa mente, do nosso ser, da nossa identidade. Esse som é tequia, oração, adoração, vamos orar, vamos marchar. Shevarim, adoração, purificação. Terroir, arrependimento urgente. Tequia, godalá, juízo eminente, e a majestade de Deus está chegando, o reino está chegando, arrependa-se. Nós temos um som para expressar, e a primazia está no nosso comportamento. Esta é a primazia, fazer o som sair com um comportamento igual ao do som do shofar. Nossa vida tem que produzir arrependimento, tem que produzir purificação, tem que produzir arrependimento urgente, tem que produzir a vinda de Jesus, tem que produzir tequia, shevarim, terroir, tequia, godalá. O verso 2, Isaías 58, traz um tratamento também a nós. E este tratamento, este entretanto que nos trata, nos leva à observação de um cuidado, uma análise pessoal e coletiva a fim de viver um conserto a Deus. Pessoal e coletiva para um concerto, como um relógio, números diferentes, ponteiros diferentes, tempos diferentes, mas eles vivem em prol de um tempo único, de um tempo, de um movimento, de um tempo correto, o tempo de Deus. A única maneira de fazer aqueles ponteiros, aqueles negócios voltar ao contrário ou fora do padrão, é quando é manipulado. Não permita ninguém te manipular.
Deixe Deus manipular o tempo, guiar o tempo, controlar o tempo, as diferenças dentro de um cronograma de Deus para nós. Porque o verso 2 traz um entretanto, e esse entretanto é uma análise pessoal e coletiva a um concerto. Verso 2 a 4. Deus disse: pois ainda assim este povo tenta encontrar-me dia e noite. Então tem um povo que está tentando encontrar Deus dia e noite. Vemos um povo que está na igreja, frequente, parece pessoas desejosas de conhecer as orientações de Deus. Um crente que tem aparência de crente, fala bonito, parece convertido, com certeza enganaria os nossos olhos. Aquele povo com certeza nos enganaria, pois não conseguimos conhecer o coração, mas Deus conhece o coração. Eles se apresentam como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles solicitam Deus decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Mas na realidade do coração nega a mudança, nega a transformação, nega a renúncia, nega a alta humilhação. E eles questionam. Vejam um povo de Deus que parece o povo de Deus, ora como o povo de Deus, anda como o povo de Deus, se veste como o povo de Deus, tem todos os trejeitos do povo de Deus. Mas o coração não está alinhado a Deus. E esse povo ele traz um questionamento. Por que jejuamos? Por que nos consagramos? Por que nos santificamos regularmente? Se tu, Deus, não reparas, tens mortificado e humilhado sobremaneira, Deus, tem conhecido tudo isso, Deus, eu tenho orado, o Senhor não tem visto. Existe um questionamento no coração de um povo que precisa se converter, precisa se alinhar ao Senhor. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não responde, parece que Deus está longe. Mas Deus traz uma resposta a esse questionamento. E essa resposta tem muito a ver com o nosso posicionamento. E Jesus, Deus ali, ele está questionando: é assim que eu quero que vocês sejam santificados? É assim que eu quero que vocês se santifiquem? É assim que eu quero que vocês se separem para mim? É assim que você... Sim, é desse jeito que eu te ensinei que tem que se consagrar, que vocês têm que se consagrar? Vocês estão correndo atrás dos seus próprios desejos e negócios, assim como também exploram os seus trabalhadores. Como será que a gente está se comportando? Será que a gente está se comportando correndo atrás dos nossos próprios negócios, falando que estamos adorando a Deus? Será que estamos dando a real importância às coisas de Deus, à bênção material de Deus para nós? Qual é o motivo do nosso jejum? Porque o nosso jejum sempre acaba terminando em contenda violenta, soca, briga, rixa. Abandona os irmãos. Abandonamos as nossas fidelidades porque cremos que Deus é fiel. Não é possível que nós continuemos a jejuar, acreditar numa vida de santidade e consagração, vivendo deste modo. Vivendo sem fidelidade, vivendo em rixas, vivendo em abandono e desprezo, vivendo isolado. O problema é que muitas vezes vivemos ainda desse modo, achamos que estamos agradando a Deus e esperamos ouvir a voz dos céus. Aí no versos 5 e 7, Deus traz a orientação de como Ele quer a verdadeira santificação, de como Ele quer que nos purifiquemos, de como Ele quer que nos comportemos.
E isso tem muito a ver com o relacionamento comigo e com o próximo. E conjunto. Diz assim, porventura, foi esse jejum, a vida de consagração e santidade que eu idealizei? Foi assim que eu quis? Que apenas um dia, só no domingo, só no culto de domingo, você pareça contrito, você pareça um crente legal, inclina sua cabeça, ora, canta, adora, chora, lágrima, gira, rodopia. Foi assim que o Senhor quis? Não é nada disso. O jejum, a vida de desejo de Deus, de santificação que Ele quer de nós, primeiro é que te liberte. Primeiro, te liberte. Te liberte, se auto-liberte. Primeiro, Jesus me libertou. Sou livre. Você olha para o cigarro? Não, eu não sou mais escravo do cigarro. Jesus já me libertou. Você se libertou. Você olha para a pornografia e fala, pornografia não. Jesus já me libertou. Sou livre. Então me liberto. Aquele coração cheio de mágoa, fala, não tem mais coração cheio de mágoa. Jesus me libertou. Estou liberto. Aquela doença, aquele diagnóstico que veio para você, não, Jesus me libertou. Não preciso ficar escravo disso. Preso nisso, Jesus me libertou, estou livre. Primeiro, te liberte. Esteja sarado para sarar. Esteja livre para libertar. Saiba o que é liberdade para ministrar a libertação. Então, primeiro, te liberte. Depois que você entendeu que você está livre, e consciente de que já está livre, se posicione como livre das amarras da malignidade e da injustiça. Estando livre dessas amarras, desfaça as ataduras que oprimem o outro, que oprimem o próximo. Põe em liberdade o oprimido. Então não basta eu me libertar, eu estou livre, agora eu tenho que exercer liberdade no próximo. Ministério da reconciliação. Despedaçando o jugo, orando ao Senhor, deixando claro que é para partilhar o teu alimento com o faminto. Deus, Ele deixou muito claro. Tem que partilhar meu alimento com o faminto, o alimento espiritual, o alimento sólido, o alimento natural. Eu tenho que partilhar minha vida com o amigo, dar a vida pelo seu irmão, porque Jesus deu a vida dele por mim. É um modelo. Eu tenho que abrigar o desamparado, vestir o nu, o sem teto. Ajudar o próximo. Uma igreja que não expressa isso não é igreja. Uma igreja que não tem esse hub social não é igreja. A igreja que não afeta a sociedade, não veste o nu, não é igreja. Não há abrigo desamparado, não é igreja. O cristão que não tem isso dentro dele, tem algo errado nele. Porque o resultado vai aparecer na nossa vida quando a gente fizer isso. Com o coração certo. E com o coração certo, fazendo essa aplicação, a nossa luz vai resplandecer como alvorada. E surgirá a nossa cura. E a retidão do Senhor vai à nossa frente. A glória do Senhor vai nos guardar. E quando nós chamarmos por Pai, Ele vai nos atender. Mas isso só será a verdade depois que nós aplicarmos em nossa vida. Quando nós darmos... nos afastarmos da língua, dos gestos acusadores, da falsidade do nosso falar, quando com renúncia própria nos beneficiarmos o que tem fome e satisfazer o anseio do aflito, quando a gente olhar para o próximo e dar valor ao próximo e cuidar do próximo e sarar o próximo, então, naturalmente, a nossa luz vai resplandecer, a nossa luz vai despontar nas trevas. E Deus vai se manifestar continuamente, nos assegurando a nossa vida, nos abençoando. Caraca, mano, como isso é incrível. Se eu estou sendo guiado por Deus, automaticamente sou generoso. Se eu estou sendo guiado, automaticamente eu sou generoso.
Eu ajo, penso, sem interesse próprio, sem guardar no coração a retribuição. Eu não consigo guardar mágoa. Por quê? Porque eu sou um com Ele. Eu vivo o que Ele pensa, eu vivo o que Ele é, eu vivo a natureza dEle. Não tem como. Eu dou minha vida pelo meu irmão, porque o modelo é esse. Isso é participante da natureza divina. Você povo dele. Você participante do que o Senhor é. Porque o Senhor quem disse. Porque o Senhor quem disse. O que eu faço? Isaías 60, verso 1. Portanto, levanta-te, resplandeça. Você tem que levantar. Você tem que cavar a trincheira, você tem que ser o primeiro aí. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Lembre-se que provações e obstáculos, dificuldades e às vezes derrotas são o próprio alimento da fé. George Miller. Deixa eu orar por você. Papai, em nome de Jesus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Pai, encerramos aqui a primeira parte, o primeiro capítulo. Vamos entrar, Senhor, nas sessões 1, e que o Senhor possa estar nos dando glória e a graça para entendermos e compreendermos e crescermos nisso. Pai, traz esse despertamento de posição, de consciência de ser, essa revelação de unidade no Senhor com o Senhor, essa participação da tua natureza em nós, a qual nós somos agraciados a participar. Faça da nossa casa, Senhor Deus, o lugar da tua presença. Faça da nossa casa, Senhor, uma modificação. Edifica-nos conforme a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a profecia, a gritar a plenos pulmões e tomarmos posicionamentos de libertos para libertar. Em nome de Jesus, o Cristo de Deus, eu agradeço. Amém. Amém. Se você gostou, se está te fazendo bem, se está sendo edificado, se a sua casa está sendo abençoada, curta, comenta, compartilhe, nos ajude a engajar isso nesse vídeo. Porque fazendo isso, o YouTube vai entender que é relevante e vai estar propagando a mais pessoas. Nos ajude a que essa mensagem de edificação chegue na casa daquela pessoa que precisa e necessita desta palavra. Procure baixar esse livro, entre em contato, nos procure, e nós vamos estar orientando os caminhos corretos. Tem os links abaixo, que estamos buscando deixar o site de maneira mais simples possível, mais fácil possível, para você poder acessar esses materiais, que o Senhor possa te derramar graça neste tempo, e você seja edificado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde vamos iniciar a sessão 01, uma cidade edificada no monte, página 24 deste assunto, a qual Deus está nos direcionando a um discipulado mútuo. Como assim? Nós nos discipulamos um ao outro através desse apontamento de Deus de edificação. É para isso que serve o EEE 23, edificando embaixadas e embaixadores. Nós, como comunidade, olhamos e analisamos e nos edificamos um ao outro. Falamos, perguntamos um ao outro: onde está a minha trave nisso? Onde está a trave no meu olho que eu não estou conseguindo ver neste ponto? E um vai ajudando o outro a sermos discípulos de Jesus.
Deus está nos dando essa palavra e juntos vamos nos alinhar a essa palavra, a essa edificação para esse ano. E ano que vem, uma nova edificação e assim por diante. Em nome de Jesus. Um abraço, até mais. No demais, Kamiwa, Anatao, Shukofuku, Shita. E até o próximo vídeo. Matare, bye bye. Até a sessão 01, uma cidade edificada no monte. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aqui? Que o Senhor te levou até aí, neste lugar?